posso clamar, pela fé posso enxergar. O programa Restaurando Vidas começa agora. Que a paz do nosso Senhor seja liberada sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Que bom nós nos sentimos seguros. Hoje nós vivemos um tempo difícil, onde a segurança ela é sempre almejada, mas cada vez nos vemos mais suscetíveis, né? São assaltos, são ladrões que nos roubam, são pessoas que tentam burlar a nossa segurança, entrar nas nossas casas e muitas vezes até mesmo nas nossas intimidades. Mas eu quero dizer a você que tem passado por uma falta de segurança na sua vida, alguém que pode completar a obra na sua vida. O Senhor Deus. Eu quero ler um texto que se encontra em Salmo capítulo 31, versículo 3. Porque tu és a rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tu és a minha rocha. O Senhor Deus é a rocha. Aqueles que nele esperam estarão em segurança, porque Ele não é só rocha, lugar de segurança, lugar que não se abala, lugar que não se modifica, mas Ele é também fortaleza. Então o salmista aqui, ele declara que a confiança dele está no Senhor. Agora, eu quero que você olhe a sua vida hoje, analise em quem você tem esperado. Você tem esperado segurança de onde ou de quem? É do Senhor? Porque no Senhor você terá êxito. E ele termina esse versículo dizendo: por causa do teu nome, o nome do Senhor, que não mente, que não varia com as suas palavras, que não volta atrás e que está sempre firme nas suas promessas, tu me conduzirás e me guiarás. O Senhor Deus, Ele pode conduzir a sua vida em segurança, Ele pode guiar os seus sonhos em segurança. Talvez você esteja pensando: como eu faço para ter esse Deus na minha vida? É só você declarar que você não quer mais viver sem Ele. Senhor Deus, eu não quero mais viver sem o Senhor. Eu aceito Jesus como meu Salvador e eu entrego a minha vida agora no teu altar. Conduz a minha vida, dirige os meus passos, seja minha rocha, seja minha fortaleza, que eu quero depender somente de Ti. Olha, Deus é amoroso e Ele quer ouvir a tua oração e Ele quer que você se entregue a Ele, porque Ele quer cuidar muito mais da sua vida. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia cheio de glória, cheio de vigor, porque o Senhor é o Senhor da sua vida, o único e suficiente Salvador. Que Deus te abençoe durante todo este dia. Quero conversar com Carlos Eduardo. Teve uma infância muito triste, mas o Senhor tinha um plano na vida dele. Vamos passar então essa entrevista? Posso clamar, pela fé posso enxergar. É um privilégio receber no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo, Carlos Eduardo Simão. Deus te abençoe e seja bem-vindo. O mesmo, pastor. É uma honra estarmos aqui juntos para falar daquilo que Deus faz. Amém. Carlos, você hoje tem uma profissão muito interessante, muito utilizada, né? Bem sucedida, é o gesseiro, né? Graças a Deus. E que Deus continue abençoando mais ainda. Nos honrando e nos dando pão, alimento e forças para trabalhar. E é interessante porque você é um gesseiro, mas salvo em Cristo Jesus. Então o seu trabalho deve ser duplamente abençoador. É verdade. Você vai fazer o trabalho bem feito, né? Cobrar o preço justo e ainda pode testemunhar do amor de Jesus. É isso que acontece na sua vida? Isso, essa é a meta. Através do nosso serviço, a nossa mão de obra e com o pensamento de evangelizar. Ganhar vidas para o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus. E você costuma falar da palavra no seu patrão, para quem contratou seu serviço? Sim, muito. A gente conversamos muito a respeito de Cristo, o dia inteiro hinos de louvor na casa, abençoando e orando. Tenho certeza que nós terminamos a obra, mas também a palavra de Deus é semeada no coração deles. E uma hora ela vai frutificar. Eu creio nisso. E o ambiente se torna até mais tranquilo, mais né? gostoso, mais agradável, né? Isso, é verdade. Porque aqueles louvores, eles exaltam a santidade do nosso Deus, não é verdade? É verdade. A casa se torna uma casa abençoada através disso. E ele tem uma grande diferença da música do mundo, né? Enorme. Ela vem falar de
libertinagem, de bebedeiras, de traição, de um amor proibido, né? Verdade. Vem falar desse tipo de coisa. É verdade, as pessoas até se assustam um pouco pelo fato de nós sermos jovens e quando eles esperam uma coisa e quando eles ouvem hinos de louvores tocando a Deus, aí nós vemos nisso uma oportunidade Agora, de anunciarmos o Evangelho. a pregação, ela se dá mais pelo testemunho do que pelas palavras. É verdade, pastor. Você tem encontrado alguma dificuldade ou você tem caminhado nessa parte? Não, pastor, até que muita dificuldade não. Porque nós sempre procuramos dar um bom testemunho de Cristo, tanto na nossa vida quanto pelas nossas obras, com aquilo que nós estamos realizando ali. Amém. Deus tem sido honrado. Amém. Agora você teve uma vida na infância muito difícil. Você é pós-caldense, não é? Pós-caldense. E parece que você tinha um problema com seu pai e com sua mãe. Isso. Que problema era esse? Quando que você conseguiu detectar isso? Que você... Pastor, infelizmente, eu nasci numa família, como eu posso dizer, nossa, alcoólatra. Meu pai, alcoólatra, minha mãe, alcoólatras. Parênteses também do passado, também alcoólatras. E isso acarretou uma série de dificuldades nas nossas vidas. Graças a Deus hoje isso caiu por terra, essa maldição caiu por terra e o nome do Senhor está sendo glorificado nas nossas vidas. Agora, que tipo de dificuldade você passou? Eu falo nós por causa de sou eu, mas os meus irmãos, nós vivemos uma vida, por se dizer, numa miséria. Devido a esse vício, nós vivemos uma vida abandonados pelo pai, pela mãe, que não conseguia, por causa do vício, nos dar uma base mesmo. Nem a base de valores do mundo, né? Não. E principalmente a base de valores bíblicos. Bíblicos. Nem valores bíblicos eu posso louvar a Deus porque tinha minha avó. Avó paterna? Avó paterna. Ela sempre lutou com vocês? Sempre lutou, desde pequenininho ela nos levava no culto, nos ensinava, incentivava. Graças a Deus, Deus colocou uma pessoa. Agora você chegou a presenciar assim, você chegar na sua casa, sua mãe aí entrega a bebida, seu pai entrega sem condições de cuidar de você? Já, muitas das vezes. Você fazer uma refeição para você, de preparar uma... Muitas das vezes. Nós chegamos num ponto de eu que sou o filho mais velho da casa, mas não os meus irmãos, a ponto de sair pelas ruas pedindo caixinhas de ovo, procurando alguma coisa para trabalhar, para poder conseguir algum dinheiro para ter nosso alimento em casa. Quer dizer que a situação era de mal a pior mesmo. De mal a pior. De mal a pior. Tanto fisicamente, emocionalmente, espiritualmente era zero ali por parte dos pais. Zero. Agora, olhando de um filho para o pai, você talvez tinha amigos, né, da tua escola, que você olhava o filho, o pai, a mãe com mão dada com o pai, família passeando, e você não teve essa bênção. Não tive essa bênção, pastor. Como é que era essa comparação? Muita vontade, eu tinha muita vontade de ter um pai nossa ali atuante, um pai presente, um pai que passeava com o filho, um pai que ensinava o filho. E, infelizmente, nosso álcool roubou. Essa é a palavra certa. Agora, te perguntar mais uma coisa para você. Quando você teve uma apresentação da palavra de Deus, quem te apresentou foi sua avó. Isso, minha avó. Agora, a sua mãe e seu pai não impedia também da sua avó te levar na igreja? Não impedia. Isso eles nunca fizeram resistência. Agora, você estava sempre na casa de sua avó, então? Sempre. Teve uma época que, devido ao vício dos meus pais, nós tivemos que morar com ela. Vocês tiveram aqui de mudança para casa porque não tinha um lar estruturado? Não tinha um lar estruturado. Devia estar uma bagunça. Uma bagunça. E devido ao vício, meu pai não tinha condição de manter uma casa. Ele não trabalhava? Não trabalhava. Ou se trabalhava, ficava 15 dias, 20 dias no serviço e logo deixava o serviço por causa do vício. Pegava aquele acerto e já ia para o vício? Ia para o vício. O dinheiro não aparecia? Não aparecia. Agora, sua avó, nesse meio tempo, então, foi levando a palavra até no coração de vocês? Isso. Foi abençoando, vocês foram ao culto com ela. E quando você se decidiu por Jesus? Quando eu me decidi por Jesus, ainda não sou uma criança ainda, foi depois da morte da minha mãe. Eu creio que a morte da minha mãe foi o ponto chave
Você fazer uma decisão. Para nós fazermos uma decisão e decidir que aquela vida que eles viveram, a vida jogados no vício, não era aquilo que nós queríamos para nossa vida. Agora, teve uma cena muito triste que você me relatou, foi a cena da morte da sua mãe. Exatamente. Por que foi triste? O que aconteceu? Porque eu vi ali a fragilidade da pessoa. Porque ainda pequeno, na época eu tinha uns 11 anos, 11 para 12 anos, e nós já estávamos começando a ir nos cultos, nas escolas bíblicas, dominical. Junto com a avó. Junto com a avó, e já estávamos começando a se enturmar numa igreja, num grupo de crianças, de adolescentes. E neste dia, nós estávamos saindo para ir para a escola bíblica, e nós percebemos que nossa mãe, ela vomitava algumas coisas escuras. Depois nós fomos descobrir que aquilo era um pedaço do órgão de dentro dela, o fígado, que ela estava tendo uma crise, e já não estava. E nós vimos aquilo, nós presenciamos aquele fato. Mesmo assim, nós saímos, fomos para a escola bíblica, e quando voltamos, nossa notícia, que ela já tinha. Então quer dizer que você falecido. viu a sua mãe morrer e a sua, vamos dizer assim, os seus órgãos sendo expelidos por ela mesma. Expelidos. Isso marcou muito a sua Isso marcou, vida. pastor. Isso marcou. E você falou, eu não quero essa vida para mim. Não quero para mim. Eu queria fazer uma pausa aqui, eu queria falar com as pessoas que nos assistem. Talvez você faça um churrasquinho na sua casa e fala, olha, não tem nada a ver uma cervejinha, não tem nada a ver uma vodka assim, é pouquinho, é socialmente. Toma cuidado, que o socialmente ele é perigoso. A palavra de Deus diz que o vinho é enganoso. E a palavra de Deus lá em Provérbios 23 diz, não olhes para o vinho quando esse resplandece no copo, porque ao final picará como uma serpente e morderá como basilisco. Você falará coisas que não quer falar e você realmente, depois de passar uma noite na bebida, voltará a beber de novo. A palavra de Deus diz que a bebida forte é enganadora. E você pode estar levando e apresentando para o seu filho essa cervejinha que não tem nada a ver, essa bebidinha, esse vinhozinho que não tem nada a ver, e depois você vai descobrir que você pode estar gerando futuros alcoólatras. E como a mãe aqui do meu irmão, ela morreu de cirrose, e o pai também morreu de cirrose, você pode estar indo pelo mesmo caminho. Esse negócio é muito perigoso. Prefira a palavra de Deus, prefira a orientação de Deus. Olha, adote uma medida radical na sua vida por amor a Jesus. Bebida zero. É a melhor decisão que você pode tomar. O álcool não deve fazer parte da sua vida, nem da sua casa, porque ele é incontrolável. Meu irmão, você então perde o pai e a mãe com cirrose. Perco o pai e a mãe. Então, órfãos, jovens e órfãos. Jovens e órfãos. Mas Deus tinha preparado a sua avó, que ela não tinha só o alimento físico para vocês, dentro ali talvez de uma escassez também, de um mínimo que ela poderia dar, mas ela tinha algo muito valoroso, que era o alimento espiritual. A palavra de Deus. Então um dia você entregou sua vida para Jesus. Graças o que mudou nesse dia na sua vida, no seu olhar para a vida? Primeira coisa, a mentalidade nossa. Porque antes a gente tinha uma mentalidade que a nossa vida seria destinada à mesma coisa que meu pai viveu, que a minha mãe viveram, que as pessoas diziam que o destino nosso, futuro nosso, seria a mesma coisa. O vício, o álcool, a desgraça. Quer dizer que eles falaram, olha, um filho de um alcoólatra vai ser um alcoólatra. Filho de alcoólatra. Era uma palavra de maldição sobre a sua vida. Você ouviu ela por várias vezes. Por várias vezes. Até dentro da família. Até dentro da família. Até dentro da família. A gente estava, como é a palavra certa, rotulado a viver a mesma coisa que meu pai. O mesmo fim, a mesma história. Mesmo fim. Isso foi quebrado de que maneira? Através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na cruz do Calvário? Na cruz do Calvário. Toda maldição é quebrada na cruz do Calvário? Na cruz, quando ele deu aquele brado, está consumado, a maldição que vinha da minha família, de vício, do alcoolismo, ela caiu por terra em nome do Senhor. Agora você teve que aceitar aquele sacrifício. Eu tive que aceitar. Tomou uma decisão. Tomar a decisão. E você tomou com 12, então? 12 anos. 12 para 13 anos. E a sua irmã também tomou essa decisão? Eu tomei a decisão. Eu tenho apenas um nosso irmão que ainda não se decidiu por Cristo. Vocês são em quantos?
4 pessoas. Só falta um irmão. Só falta um irmão. Mas está orando por ele. Orando por ele. E Jesus pode mudar uma história. Pode. Então essa família, que talvez tenha um filho nas drogas ou um pai nas drogas, ele pode buscar esperança em Cristo Jesus. A única esperança. Jesus pode mudar, Jesus pode resgatar do vício, Jesus pode mudar a história. Jesus, ele pode fazer todas as coisas. Ou alguma coisa impossível para o nosso Deus? Não há. Nenhuma. Ele pega família rotulada de desgraça ao fim e ele transforma a ponto de outras pessoas olharem e querer ser um espelho. Eu quero que a minha casa seja uma bênção como a tua é. Eu quero que meu filho siga o caminho que vocês estão seguindo, que é o caminho da palavra de Deus. Jesus, ele pode inverter aquilo que os homens dizem. Se os homens estão dizendo que não vai dar, Jesus, ele pode fazer dar, porque ele é o Deus do impossível. O Deus que opera milagres, aonde não tem solução nenhuma. Ele faz. Amém. Ele faz. Que bom nós podemos conversar desse amor, desse cuidado de Deus. Que Deus te abençoe muito. Amém, que você possa continuar aí na sua profissão, como pai, como esposo, como irmão Amém. Em Cristo, como um gesseiro diferenciado pelo Amém. poder do Senhor. E que a tua vida seja um exemplo para muitas outras pessoas. Amém. Amém? Pastor. Amém. Muito obrigado pelo carinho da tua participação no programa Restaurando Vidas. Eu que agradeço, pastor. Que Deus continue abençoando essa obra maravilhosa. Amém. Amém. O programa Restaurando Vidas volta dentro de 1 minuto. Não sai daí. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero meditar na palavra do Senhor sobre o cuidado que nós devemos ter na obediência e na separação do mundo. Vivemos tempos em que o mundo tem assediado, o mundo tem infiltrado nas casas, nas famílias, até mesmo dentro das famílias que estão dentro de uma igreja. Eu quero dizer a você que não há segurança se nós não vivemos obediência, temor do Senhor. E eu quero ler um texto que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16. Diz a palavra do Senhor: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, que privilégio nós temos de estar mais uma vez aqui nesse programa para anunciar a Tua vontade, o Teu cuidado, o Teu amor que é incondicional. Muito obrigado porque nos permite agora poder ministrar da Tua palavra. Eu quero abençoar cada pessoa que está assistindo o programa Restaurando Vidas e que essa bênção seja extensiva aos seus familiares, ao seu local de trabalho, aos seus funcionários, aos seus patrões, em nome de Jesus, que a bênção seja completa. Eu quero também, Senhor Deus, interceder pelas aquelas pessoas que estão num leito de enfermidade. Tu és o Deus que pode restaurar vidas. Faz um milagre sobre esta vida agora. Levanta, cura, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Todos nós queremos ter uma vida bem-sucedida, espiritualmente também. Aqueles que têm buscado a Deus, ou que dizem que estão buscando a Deus, eles querem a plenitude da graça, o poder do Espírito Santo, eles querem ser inundados com o amor de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que para isso nós temos que ter algumas decisões.
Muitas pessoas vão até uma igreja, passam pelas águas e querem continuar a vida como era. É como você querer andar em 2 barcos. Não tem jeito de descer um rio com um pé em um barco e um pé no outro, porque logo a correnteza vem e os barcos vão se separar e você vai cair. Tem pessoas que querem viver o melhor do Evangelho e o melhor do mundo. Aquilo que o mundo dá, ele traz muito prazer à carne, aos desejos naturais da carne. E é interessante que o mundo tem estratégias e mais estratégias que vão sendo lançadas sobre as famílias, e nós vemos cada vez mais hoje. As famílias não estão satisfeitas, querem sempre uma coisa nova, um aparelho novo, talvez um celular, né? S5, S6, S7, e nunca está contente, nunca se realiza. Talvez queira juntar mais dinheiro, ou um carro novo, uma casa, e sempre esse coração está vazio. Mas a palavra do Senhor diz que você pode conquistar algo maravilhoso, que é a paz de Deus, que excede o entendimento humano. Para isso nós temos que ter uma vida no trono do nosso Deus. Nós temos que ter uma vida ali, nos pés do nosso Deus. E eu queria dizer a você, esta manhã, você tem buscado estar aos pés do Senhor? Você tem buscado entrar no recinto do Senhor através das suas orações, através de uma vida realmente que o agrada, de um coração quebrantado? Algumas pessoas pensam que para agradar a Deus, nós temos que fazer longas caminhadas de uma cidade a outra, sofrer, andar de joelhos em uma escada. Isso não agrada o coração de Deus. O que o Senhor quer é diferente. Primeiro, que eu leio aqui nesse texto: como filho da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente. Olha para você ver, quando nós passamos pelo encontro com o Senhor Jesus, então agora nós somos salvos, mas nós não podemos viver uma vida como tínhamos anteriormente, aquelas paixões, aqueles desejos, né? A palavra chama isso de concupiscência, são desejos maus da carne, dos olhos, soberba da vida, né? O orgulho, né? De viver daquela maneira. Quando uma pessoa está sem Jesus, ela se alegra naquilo que o mundo pode oferecer, que é o sexo, né? A qualquer custo, bebidas, drogas, fofocas, passar a rasteira no outro para alcançar poder, o próprio poder. Mas isso não é o que Deus tem para você. O que Deus tem para você é algo maravilhoso. Olha, eu quero cuidar da sua vida, eu quero estar dirigindo os seus passos. Para isso, não se amolde às paixões que tinha anteriormente. O que ele está querendo dizer? Não tome a forma desse mundo, não tome a forma daquilo que você tinha antigamente. Aquele tempo era o tempo da ignorância, era o tempo que você não conhecia a palavra, mas hoje, você que está assistindo o programa Restaurando Vidas, você está sendo abençoado com a palavra de Deus, e você já não é um ignorante mais, você já está ciente de que o mundo está te oferecendo coisas que levarão você para longe do Pai, para longe do nosso Deus. E o que Ele quer? Ele quer cuidar da sua vida, Ele quer dirigir os seus passos, porque quando o Senhor dirige os seus passos, você e eu estamos realmente em segurança. Olha que Pai amoroso, um Pai que quer nos dar segurança, um Pai que quer cuidar de nós, e um Pai que quer nos dar vida eterna. Esse é o Deus a quem eu sirvo, espero que seja o Deus que você também serve. Se não for, hoje é dia de você tomar uma decisão por esse Deus. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. A palavra santo, muitas vezes ela é confundida, ainda mais que nós estamos num país que foi colonizado pelos católicos. Santo, para quem não conhece a palavra, é aquela pessoa que é superior a outras, ou aquela pessoa que foi canonizada, ou faz até uma ideia de uma pessoa que não tem nenhum pecado. O nosso Deus realmente é santo no quesito de não ter nenhum pecado. Mas santo quer dizer separado. Você pode se tornar um santo se você separar a sua vida para o Senhor. O que é separar? É ficar trancado numa sala e separar do mundo? Não.
é que agora você entregou sua vida a Jesus. Então o seu procedimento na sociedade ele vai ser diferente, porque você está separado do pecado. Uma pessoa que ela vai para Cristo Jesus, ela ainda é uma pessoa pecadora, mas não é uma pessoa que ama o pecado, que tem a prática do pecado como um costume, como algo que é comum na sua vida. O pecado na vida de um cristão, ele tem que ser um acidente e não uma constante. Você pode olhar para a palavra do Senhor, tornai-vos santos. O Senhor trata aqueles que são realmente convertidos de um povo santo, de uma nação santa, uma nação separada. E é interessante isso. Você já se tornou um santo em Cristo Jesus? Você já separou a sua vida do mundo? Você precisa realmente olhar para essa palavra. Vós mesmos sede santos em todo o vosso procedimento. Você tem que ter um procedimento separado do mundo. O mundo diz para você roubar a hora do patrão. Um homem e uma mulher santo no Senhor não faz isso. O mundo diz para você sonegar os impostos. Um homem e uma mulher realmente cristãos não faz isso. E eu queria que outras coisas você fosse acrescentando, porque se você realmente tomou essa decisão por Jesus, a sua vida é diferente. A sua vida agora, ela agrada a quem morreu por você. Então, toda a sua vida agora, você precisa pensar, em meus passos, o que faria Jesus? Jesus, ele passou como homem nessa terra, no seu ministério de aproximadamente 33 anos e meio. Mesmo quando ele estava ali com certas limitações da carne, ele jamais pecou. Mas a palavra diz, nenhum homem nascido de mulher que ficou fora de pecar. Todos pecaram e necessitam e carecem da graça do Senhor. Então eu e você agora podemos tomar uma decisão. Que tipo de vida nós vamos querer? Uma vida que agrade ao nosso Salvador ou uma vida distante do nosso Salvador e que agrade a nossa própria carne? Esse mundo vai passar, diz a palavra, bem como os seus desejos, mas a palavra de Deus permanecerá eternamente. Quais escolhas você tem feito? Servir a Deus ou servir ao mundo? O mundo é dominado por Satanás, esse sistema corrompido, onde você abre um jornal e está escrito, olha, matou fulano, matou ciclano, roubou, desviou dinheiro, fez isso errado, fez mais aquilo outro, e mais para baixo você vê as novelas, né, com manchetes, o fulano largou da ciclano e vai ficar com outro, e mais isso e mais aquilo. Não agrada o Senhor e não tem parte com a sua palavra. Você precisa tomar uma decisão hoje. A quem você vai servir? Ao mundo ou ao Senhor? Ele quer mudar a sua história. Ele quer que você seja santo para a sua própria segurança. O cuidado de Deus é tão grande que Ele quer, através do seu livro, que é a palavra dele, o que Ele quer? Orientar você. A palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parecem bons, mas ao final são caminhos de morte. E Deus quer que você ouça, veja e atente para a sua palavra, para que você viva em segurança real. Olha, nesse mundo nós podemos ter lutas, sofrimentos e dor, mas aqueles que morrem em Cristo Jesus, que tomam uma decisão aqui ainda nessa terra, por Cristo Jesus, terão a segurança e a fidelidade de Deus numa eternidade na glória do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus possa cuidar de você, que Deus realmente esteja agora inundando o seu coração com o poder do Espírito. Eu quero abençoar você, Senhor Deus, abençoa essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que a vida dela hoje, a partir de agora, seja uma vida diferente, tomada pelo poder do teu Santo Espírito. Lava esse coração, transforma, liberta. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que a paz do Senhor Jesus impere na sua casa, na sua vida e nos seus sonhos. Deus é fiel e quer cuidar de você. Fique com Deus. Posso clamar pela fé, posso encher.